Vamos lá, gente, nessa videoaula a gente vai aprender a fazer esse layout aqui, ó. A gente vai terminar a configuração dos equipamentos, adicionar esse grid de referência que a gente está vendo aqui embaixo e adicionar também essa bomba aqui, que a gente não modelou separadamente, né? A gente vai desenhar ela dentro do ambiente, tá? A gente vai precisar fazer algumas alterações nos dois equipamentos que a gente desenhou. Primeiro o fermentador e depois o tanque, tá? Então vamos clicar duas vezes aqui no fermentador. A gente vai alterar todas as nozzles que anteriormente estavam em 3 polegadas, né? Ou melhor, anteriormente estava em 4 polegadas, a gente vai alterar para 3 polegadas e classe 300. Ou melhor, 4 polegadas e classe 300, tá? Então eu vou colocar 4 polegadas classe 300, fechar. A gente vai alterar as nozzles de todos os equipamentos para 3 polegadas e classe 300. Antes estava a classe 150, só que a gente vai trocar para a classe 300, certo? O perfil é Raised Face, RF. Lembrando que para trocar a configuração da nozzle, eu seguro o Ctrl e clico na nozzle, tá? Aí clico aqui nesse lápis. Vou colocar aqui, ó, 3 polegadas, classe 300. Essa daqui do canto, que estava um pouco maior, eu vou trocar ela também para 2 polegadas, para ficar mais condizente com o real, classe 300, certo? E essa aqui eu vou deixar como está. Vou salvar esse equipamento aqui em cima. Vou clicar no outro equipamento, que é o tanque. Dessa vez, eu vou trocar a nozzle para 4 polegadas. Essa nozzle de 6 foi para 4 polegadas, classe 300 Raised Face, tá? Mesma coisa aqui em cima, nessa nozzle aqui. Esse tanque só tem 2 nozzles, né? 2 bocais. Ctrl, cliquei aqui no Edit Nozzle, 4 polegadas. Eu só estou trocando os diâmetros nominais da nozzle, gente, para ficar um pouco mais condizente com a proporção real do equipamento, tá? As nozzles estavam muito grandes comparado ao tamanho do equipamento, tá? Beleza, a gente fez essa alteração. A segunda alteração que a gente vai fazer é mudar justamente a elevação do equipamento, ó. Se vocês perceberem, a origem do equipamento, a gente fez ele, né, com seu ponto de referência na origem. Quando a gente iniciou o equipamento para posicionar, a gente digitou 0,0,0 para colocá-lo na origem, tá? O que a gente vai fazer é mover essa origem aqui para exatamente na parte de baixo do equipamento, para ter uma referência melhor na hora de posicionar. Como é que a gente faz isso? Primeiro a gente precisa saber essa distância vertical, tá? Para saber a distância vertical, eu vou apertar ESC para sair de qualquer função. Vou digitar no teclado DIST e clicar Enter. Ele está pedindo para especificar o primeiro ponto. Eu vou digitar o primeiro ponto, que é a origem, 0,0,0, Enter. Ele está pedindo para especificar o segundo ponto. Eu vou dar o zoom aqui, ó, com o scroll do mouse, tá? E vou clicar aqui, ó, nessa parte de baixo do equipamento. Cliquei. Olha o ΔZ quanto tá, menos 1500. O que é que eu vou fazer? Clicar no equipamento, botão direito, modificar equipamento e eu vou colocar a elevação aqui, ó, 1500, tá? Clico aqui fora, apply, ok. Se vocês clicarem no equipamento, agora vocês vão perceber que a origem, né, tá nesse ponto aqui. A origem do equipamento está nesse ponto. Isso vai ajudar depois na hora da gente posicionar o equipamento. Uma coisa importante para vocês terem em mente, tá? Para vocês conseguirem clicar aqui nessa parte de baixo, vocês têm que estar com essa opção aqui ativada, ó, Snap Cursor dos Reference Point. Eu vou clicar aqui e mostrar para vocês quais são os snaps que eu uso, tá? Então, ativem aí essa opção de vocês, cliquem nessa setinha e ativem essas opções aqui, ó, de snap, tá? Para facilitar o desenho. Vou fazer a mesma coisa para o fermentador, vou mover o fermentador. Então, ó, eu vou clicar, vou digitar dist para saber a distância da origem, 0,0,0, Enter, até a base do pé. ΔZ igual a 1000, tá? Então eu vou clicar no equipamento, botão direito, Modify Equipment, Elevation, 1000 milímetros, 1 metro.
clico aqui fora, Apply, OK. Pronto, se eu clicar no equipamento, agora a origem dele está nessa parte de baixo. Tá? O que é que eu vou fazer? Vamos agora, para fazer essa área aqui, né, que eu já fiz aqui para estudar para essa videoaula, eu vou criar ela do zero, tá? Então vamos fazer o seguinte. Vocês vão clicar aqui, ó, em Plant 3D Drawings, botão direito, novo desenho. Eu vou digitar área 1/1, que é a área da aula aqui. Vocês podem só digitar área 1. Vou clicar OK. Ele vai abrir um novo desenho, tá? Nesse novo desenho, a primeira coisa que a gente vai fazer antes de a gente copiar os equipamentos é fazer um grid de referência, tá? Um grid para a gente conseguir posicionar nossos equipamentos e fazer o layout da planta, tá? Então, ó, para fazer o grid, você vem aqui, ó, nessa aba de cima, Structure, e clica aqui em Grid, tá? Esse grid ele funciona da seguinte forma. Então você tem o Axis Value, né? E o Row Value. O Axis Value é em relação ao eixo X e o Row Value é em relação ao eixo Y. Se eu digitar aqui, por exemplo, 0,50, 0,5 mil e aqui também 0,5 mil, o que é que ele vai gerar? Ele vai gerar uma primeira linha que está no eixo X, na posição 0, na origem, e depois, em relação ao eixo X, ele vai percorrer 5.000 e depois fazer outra linha, tá? Isso aqui é basicamente os nomes das linhas, tá? Para usar como referência. Então vamos colocar aqui, ó, deixa dessa forma aqui só para a gente ver como é que funciona, tá? 0,5.000, deixa as vírgulas sem espaço. E Platform Value deixa 0. Então coloco os parâmetros exatamente como estão aqui. Vou clicar em Create. Olha o que é que ele fez. Ele fez um quadrado de, em relação ao eixo X, ele tem 5.000, em relação ao eixo Y, ele tem 5.000, e colocou os nomes das linhas 1, 2, A e B, para usar como referência na hora de posicionar os equipamentos. Tá? Então, para a gente fazer um grid que tem 3 de 5 em relação ao eixo X e 3 de 5 em relação ao eixo Y, o que é que a gente faz? Eu só posso modificar esse aqui. Eu posso só modificar esse grid aqui. Cliquei nele, depois botão direito, editar estrutura. O que é que eu vou fazer? No X começa em 0, depois o primeiro valor é 5.000, depois é somando, tá? Eu vou colocar 10.000 e depois o último é 15.000. É acumulativo aqui os valores. Lembrando que eu não posso deixar espaço aqui, ó, entre os valores, senão vai dar erro. Mesma coisa aqui. Eu quero fazer um grid em relação ao eixo Y, começando em 0, depois 5, depois 10, depois 15.000. Tá? Aqui eu preciso colocar um nome, né? Então vou colocar, para seguir a ordem aqui, vou colocar A, B, C e D. E a raw name eu vou colocar 3 e 4. Aqui na plataforma Value eu não vou ter nenhuma plataforma a princípio, né? Então eu vou deixar 0 e 0. Clico OK. Invalid Entry, ele deu errado porque eu dei espaço aqui, ó. Então, tem mais um espaço aqui. Deixa eu ver se tem mais algum espaço. Não. Pronto. Aí ele criou aqui o quê? Ele criou exatamente um grid 15 por 15 com suas legendas. Agora a gente vai começar a adicionar os equipamentos, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, o fermentador, selecionar o fermentador que a gente fez, Ctrl C. Vou clicar na nossa área 2 vezes para abrir o nosso desenho e vou dar um Ctrl V aqui, tá? Aqui fora do grid. Aqui eu já percebi, ó, que eu preciso trocar de Realistic para Shaded with Edges, para melhorar a performance. O que é que eu posso fazer para posicionar esse equipamento aqui? Tá? Eu posso usar como referência essas linhas. Então eu só pego aqui, ó, Move Part, clico aqui uma vez e vou movendo ele até aqui, ó, no endpoint, nessa intersecção aqui. Lembrando que essas opções aqui no canto tem que estar ativadas, tá? Inclusive esse marcador aqui. Então movi ele para a origem do nosso grid. Eu quero posicionar 3 fermentadores centralizados com esses 3 primeiros grids, 2, 3 e 4, tá? Então como é que eu faço? Eu sei que o quadrado ele tem
tem 5.000, então a metade é 2.500. Então eu posso clicar aqui, ó, clicar aqui na Move Part e nessa direção e digitar 2.500, que ele já vai estar na metade. Mesma coisa aqui, ó, eu posso clicar aqui, mover aqui para o lado, digitar 2.500. Só que se vocês perceberem, ó, ele não tem o snap com o 90 graus, né? Então eu clico Tab para trocar para o ângulo. Aí agora eu defino o ângulo. Ó. Qual é o ângulo reto que está mais próximo dessa direção? 90 graus. Então eu vou digitar aqui 90, Enter. Tá aqui feito o nosso equipamento.